Folha em branco, silêncio, nenhuma ideia. Você já passou por isso? Porque eu já. E por muito tempo achei que o problema era comigo. Durante anos eu acabei acreditando nessa mentira de que criatividade é um dom que algumas pessoas nascem e outras não. Mas tem algo que ninguém te conta sobre criatividade e quando você descobrir isso, tudo vai mudar. A verdade é que os artistas mais criativos da história não inventaram nada do zero. Eles, entre aspas, roubaram. E hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer isso de forma inteligente e transformar qualquer pessoa, incluindo você, em uma máquina de ideias criativas. Mas espera aí, se todo mundo pode ser criativo, por que algumas pessoas parecem ter ideias geniais o tempo todo e outras ficam travadas? Bom, isso acontece porque a gente cresceu acreditando em uma mentira romântica. Nos ensinaram que ser criativo é sobre originalidade absoluta, sobre tirar ideias do nada. E isso, na verdade, é uma receita perfeita para o bloqueio mental. Sabe o que acontece quando você fica esperando por uma ideia 100% original? Você simplesmente não cria nada. Fica paralisado pela pressão de ser único, enquanto isso, outras pessoas vão estar lá, criando, produzindo e evoluindo. A verdade é que a criatividade não é sobre inventar do zero, é sobre combinar, transformar e reimaginar o que já existe. Todo artista, hora ou outra, é influenciado por outros artistas. Todo criador se inspira em trabalhos anteriores. Picasso uma vez disse: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Mas o que tudo isso significa na prática? Vamos lá. Primeiro, você precisa se tornar um colecionador. Comece a guardar tudo que te inspira. E é tudo mesmo, é foto, frase, cor, texturas, músicas, filmes, conversas. Crie uma biblioteca pessoal de inspirações. E você pode usar o teu celular mesmo. Toda vez que você vê algo interessante, acabe fazendo um registro daquilo. Uma sombra na parede, uma combinação de cores numa vitrine ou até mesmo uma frase que alguém falou. Outra coisa que eu quero que você faça é estudar os seus heróis criativos. Não apenas admire o trabalho deles, descubra quem eles admiravam. Vá no fundo da genealogia criativa, você vai perceber que existe uma linhagem, uma conversa entre os artistas através dos tempos. E é aqui que mora o segredo. Pessoas criativas não têm mais talento natural, elas têm mais referências. Elas alimentaram melhor o seu banco de dados mental. Por isso as ideias fluem mais fácil. Tá, mas ainda tem um problema. Mesmo tendo referências, como você transforma tudo isso em algo seu, sem ser apenas uma cópia barata? Porque existe uma diferença enorme entre copiar e roubar inteligentemente. Copiar é reproduzir exatamente igual. Roubar é pegar a essência, a ideia por detrás da parada e aplicar no seu contexto com a sua personalidade. É como aprender um novo idioma. Você não inventa palavras novas, você pega palavras que já existem e combina elas para expressar os seus pensamentos. O processo criativo inteligente, ele funciona assim. Você pega elementos de fontes diferentes e cria conexões inéditas entre elas. Vamos imaginar que você é um DJ. Um DJ, na maioria das vezes, não cria uma música original. Ele pega várias coisas, mistura tudo e sai uma nova música. A magia acontece justamente nessa combinação, e não na invenção pura tirada do zero. Agora, bora ver como fazer isso na prática. Sempre que for criar algo novo, escolha pelo menos 3 referências diferentes. Pode ser 3 artistas, 3 estilos, 3 épocas diferentes, não importa. O importante é que sejam fontes variadas. Por exemplo, se você vai fazer um vídeo, você pode combinar o humor do artista A com a estética do filme B e a estrutura narrativa do youtuber C. O resultado vai ser algo completamente seu. E é aí que mora a magia da parada. Outra técnica que você pode fazer é pegue uma ideia de um campo,
e aplique em outro completamente diferente. Por exemplo, se você aplicar os conceitos, sei lá, da jardinagem na sua organização pessoal, você vai ter um resultado. E se eu aplicar princípios de videogame na hora do ensino, a gente já vai ter outra perspectiva. Então, mantenha sempre um caderno de conexões malucas. Escreva ideias tipo: e se eu fizesse X como fazem Y? Você vai perceber que as coisas vão começar a ficar mais fáceis para você na hora da criação. E agora você vai entender por que você antes não conseguia ter ideias. Você estava tentando criar coisas do vácuo. Mas a criatividade é uma conversa. Você precisa dialogar com outras ideias que já existem. Mas espera, ainda tem uma última barreira que talvez te impeça. A maioria das pessoas ficam travadas nisso. E ela, eu acho que talvez seja a mais traiçoeira de todas. Porque depois que você aprende a roubar inteligentemente, vem um medo do julgamento. E se descobrirem que eu me inspirei em fulano, e se acharem que não sou original, e se disserem que eu tô, sei lá, copiando tal pessoa, esse medo paralisa mais gente do que a falta de ideias. E ele vem de um lugar muito profundo, que é a nossa necessidade de aprovação e medo da crítica. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A autenticidade não é sobre ser 100% original. É sobre ser 100% honesto sobre suas influências. É adicionar sua perspectiva única na mistura. A grande maioria dos artistas são transparentes sobre suas inspirações, então não tenha medo. Comece a compartilhar suas influências abertamente. Quando postar algo que criou, mencione: isso foi inspirado em fulano de tal, eu estava pensando no trabalho de tal pessoa quando fiz isso. Isso não diminui o seu trabalho, na verdade mostra que você tem repertório e faz parte de uma tradição criativa maior. Crie o hábito de dar o crédito, não é porque é obrigatório, mas porque é generoso. E generosidade cria uma rede de conexões que alimenta ainda mais a sua criatividade. Outra coisa importante: aceite que toda criação é trabalho em progresso. Não existe obra perfeita, apenas obras honestas. Compartilhe o processo, não apenas o resultado final. E principalmente, comece antes de se sentir pronto. A criatividade se desenvolve criando, não planejando criar. Agora você já entendeu. Criatividade não é um raio que cai do céu. É um processo, uma mistura, uma conversa com o mundo. Inclusive, a ideia do vídeo, os ensinamentos que eu trouxe aqui vieram do livro Roube como um Artista, do Austin Kleon. É um livro excelente e eu vou deixar ele aqui na descrição. Mas tem um detalhe importante: não adianta ter referências, técnicas e vontade de criar, se você estiver tentando encontrar foco da forma errada. Tem muita gente achando que o problema é o excesso de distrações e que a solução é desaparecer da internet, sumir das redes sociais. Mas deixa eu te contar uma coisa: excluir todas as suas redes sociais não vai te dar foco. Na verdade, isso pode te deixar ainda mais perdido. Se você quer entender o verdadeiro motivo por detrás da sua falta de foco e o que realmente funciona, assista o próximo vídeo. Sério, pode mudar a sua forma de pensar.